Olá, amigos. Talvez nunca na história recente do nosso país tenha se falado tanto em justiça. Embora, por incrível que pareça, muita gente ainda prefira cerrar os olhos diante das evidências, das denúncias e até mesmo das comprovações a respeito da colossal corrupção que corrói o país, o fato é que as leis, a justiça e os seus distribuidores nas várias instâncias estão em xeque. É bom adiantar que há muitas outras práticas criminosas que só fazem crescer o anseio em relação a uma justiça mais efetiva. Para todos os casos, pois, a reflexão que trazemos no programa de hoje é a confrontação entre o desejo desta justiça mais imediata, que parece, exceto para aqueles que são culpados, como lenta e falha, e a justiça divina, que necessariamente é perfeita e infalível. Como ser um bom cristão, uma pessoa que crê na existência de Deus, um Deus poderoso e justo, e ficar esperando a punição de infratores num futuro incerto, se é que vai ocorrer, né? Sufocando o anseio de uma justiça terrena que se realize essa justiça, aqui mesmo, na terra e de imediato. Como vocês podem perceber, nosso tema livre de hoje promete. Não saiam daí. Mas nós temos ainda o quadro das razões dos fatos e o médium de curas, Marlon dos Santos, que foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O Diálogo Espírita está só começando. Prezadíssimos amigos, nós estamos iniciando o tema livre de hoje, mais uma vez aqui com a Rose e o Joilson, e eu queria passar para vocês, depois nós vamos refletir em cima dessas colocações iniciais, o seguinte: na sessão de cartas da revista Veja de 2 de maio, último, um leitor manifestando-se a respeito da necessidade de outras prisões de políticos atolados em processos e mesmo já condenados, a certa altura ele disse o seguinte: tem que ser agora, referindo-se às prisões, enquanto eles têm saúde para pagar por seus crimes atrás das grades, evitando o que aconteceu com fulano, não vou dizer o nome, cuja pena foi adiada para a próxima encarnação. Se ele é espírita ou não, não sei, mas citou a encarnação. A referência é a um cidadão de 86 anos, que depois de décadas driblando e zombando da justiça, finalmente foi preso, mas devido à debilidade da sua saúde física e da idade avançada, acabou tendo o cumprimento da pena revertido de regime fechado para o regime domiciliar. E por uma questão humanitária, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, que concedeu essa bênesse. Embora eu concorde totalmente com essa impressão generalizada dos cidadãos comuns a respeito da lentidão da justiça, trapaceada pelo excesso de recursos dos endinheirados e poderosos, o ponto que eu gostaria de puxar aqui para a Rose e para o Joilson é quando ele, exatamente do final da fala desse leitor, quando ele diz que a pena, o cumprimento, o pagamento, o acerto com a justiça ficaria para a próxima encarnação. Em São Mateus, em um dos versículos do capítulo 5, encontramos o seguinte: bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E já no capítulo seguinte, o mesmo evangelista reproduz outro trecho do Sermão do Monte de Jesus, dizendo o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão concedidas por acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã,
porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Joilson, Rose, do dito até agora, como é que vocês, o que vocês pensam a respeito dessa situação toda? Você vê que é um assunto que ele exige uma compreensão um pouco mais profunda. Porque quando o cidadão coloca lá no jornal, na reportagem, que vai ficar para a próxima encarnação, né, ele não sabe também até que ponto, se ele realmente está falando sério ou não a respeito desse... Supondo que fosse sério. Supondo que fosse sério, né? Nós temos que acostumar a reivindicar os nossos direitos. Porém, no caso da pessoa específica, se ele fez tantas coisas erradas assim, é porque a própria população permitiu. Os próprios cidadãos permitiram que acontecesse, que ele fizesse o que ele fez, a partir do momento que votaram nele. Isso aconteceu. Agora, querer que a nossa justiça, nós sabemos que ela é lenta. Fica para uma próxima encarnação? Se ele não cumpriu, se a nossa lei permitiu que ele agisse da forma que agiu até o momento, com certeza ficará para a próxima encarnação. Nós temos que ver, né, a questão do ponto de vista humano, que é também do ponto de vista da lei divina. Nós somos ainda, né, um planeta atrasado. Os maus conseguem predomínio, o honesto às vezes é preterido em detrimento do outro desonesto, a corrupção campeia, recursos preciosos que deveriam estar atendendo a educação e a saúde são desviados. Essa é a nossa realidade humana. Mas isso não significa que Deus não tem uma finalidade de progresso social para a Terra. Quando esses crimes começam a vir à tona e a sociedade se organiza para a sua devida e justa repressão, nós estamos iniciando, pelo menos, um momento em que a humanidade é chamada a se conscientizar das realidades morais. Naturalmente, a Terra não vai ficar inferior para sempre. E quando ela começa a despertar para a reprimenda do crime e para que as penas sejam aplicadas publicamente, para que as realidades tortuosas venham à tona pela primeira vez na nossa história, não é? As realidades vêm à tona. Quando antes um processo desses iria até o fim? Quando antes não seriam acobertados os corruptos e os corruptores? Isso é histórico no nosso país, certamente porque até a bondade divina achou que a justiça poderia começar a se estabelecer na Terra, em alguns pontos. Então, quando o Evangelho nos diz, né, que nós devemos esperar a satisfação da justiça no reino espiritual, ele está nos aconselhando a não tomarmos a justiça nas próprias mãos, a não nos revoltarmos, a encararmos as coisas do ponto de vista espiritual, mas não está nos eximindo de nenhuma forma de, como cidadãos, buscarmos o cumprimento e o reino da lei, que tem que ser igual para todos. Pois a gente tendo em vista, né, Rosa e Joilson, que a reencarnação realmente é a chave para a compreensão do porquê dessas desigualdades sociais, injustiças, né, aparentes no palco terrestre, né? Eu acho que já está respondido, mas eu vou insistir um pouquinho mais. Então, vocês acham que nós não devemos cruzar os braços e ficar esperando que a justiça divina, né, alcance os devedores lá no mundo espiritual, porque também muita coisa se paga do lado de lá, ou numa próxima encarnação. Nós devemos ser agentes ativos. Sim, lembrando aqui a questão 932 do Livro dos Espíritos, por que os maus, embora em quantidade menor, ainda sobrepujam os bons? E os Espíritos disseram que porque os bons, são quietos, são tímidos, né? E os maus são audaciosos. Então, mas o que nós precisamos fazer é deixar essa timidez de lado e nos organizarmos. Isso não significa que nós vamos agredir, que nós vamos ofender, agir de uma forma que vá de encontro aos ensinamentos do Evangelho, mas sim cobrarmos os nossos direitos conforme a lei determina. Além do mais, temos que pensar em termos até de questões morais e sociais. À medida que nós educarmos as pessoas para a consciência de que o mal tem punição,
Muitas pessoas não sabem que vão reencarnar e que vão receber os resultados de todo o mal e do bem que fizerem, né? Se não nessa, em outras vidas. Essas pessoas precisam sentir mais ainda que há uma punição e que há uma justiça mesmo terrena. Isso decorre da evolução social da Terra. E nós estamos aqui para estimular, sermos partes desse processo. Não vamos nos vingar, não vamos nos alegrar com o sofrimento alheio, mas vamos nos rejubilar cada vez que as leis são aplicadas para todos, porque isso significa que, do ponto de vista moral, nós estamos evoluindo. Eu queria, só antes de fazer a outra pergunta para vocês, eu queria, para não deixar escapar, né, a importância daquela citação, daquele comentário que o Joilson fez em relação ao fato de que nós temos a nossa parcela de culpa por essas pessoas. Porque normalmente agora o que acontece? Nós estamos culpando os agentes de justiça por serem lentos ou parciais, digamos, que seja verdadeira essa afirmação. Mas nós estamos esquecendo que, como ele disse, nós colocamos essas pessoas lá. Então nós temos a nossa parcela. Até já se diz, tem um ditado popular, que cada povo tem o governo que merece. Lembrando também, Wilson, que é um benefício para quem errou receber a pena, por mais que ele traga sofrimento. Porque aquilo que ele resgatar nessa mesma existência... Não vai precisar sofrer não nem vai precisar sofrer no desencarnado futuro. e nem na próxima reencarnação. Claro. Então é o primeiro beneficiado. Então, solucionado, né, ou explicado os primeiros versículos do evangelista Mateus, que a gente viu até agora, com a garantia de que os sedentos de justiça e os que sofrem injustiças serão saciados, resta ainda os últimos a ser citados, os últimos citados, da segunda parte que eu li. Jesus diz que nós devemos, em primeiro lugar, buscar a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. E que o resto virá por acréscimo. Mas, ao mesmo tempo, que não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Porque a cada dia, os seus males. Será que não há alguma contradição aí? Como é que vocês veem essa situação? Voltando, acho que talvez tem que enfatizar um pouquinho mais, mas nesse aspecto, dessa passividade ou não. Porque você se conformar, bom... o de hoje já tem bastante, não vamos nos incomodar, vamos deixar que as coisas se ajeitem no futuro por si mesmas, que os outros resolvam, que o governo resolva os nossos problemas, né? Ou nós devemos ser cada vez mais participativos e colaborar? É uma questão palpitante, não é? O que Jesus quis nos dizer? Para termos tranquilidade, esperança e fé. Se não conseguimos justiça para as nossas causas, né, nessa vida, é porque temos alguma necessidade de aprendizado espiritual, da paciência, da tolerância, algum resgate de vezes em que aplicamos a justiça erroneamente para outros a fazer. Isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista coletivo, nós precisamos proteger aquele que é hipossuficiente, aquele que é mais fraco. Nós precisamos tentar termos um equilíbrio, uma isonomia na nossa sociedade. E isso nós só conseguimos trabalhando e brigando pela aplicação das leis. Isso não significa sairmos de armas em punho, buscando a justiça apenas para os nossos casos pessoais, mas significa trabalharmos na prevenção dos males sociais, educando as crianças, educando a juventude, sendo exemplo de honestidade em tudo que possamos ser e, na medida em que pudermos, protegendo os fracos contra os fortes, quando eles são tirânicos, corruptos ou não aplicam as coisas com a devida isonomia. Joilson, quando nós sabemos que as casas espíritas têm um atendimento, chamado atendimento fraterno, né? Suponha que lá na casa que você frequenta e você esteja fazendo atendimento fraterno, alguém chegue para você e apresente uma situação real que envolva ela ou um parente muito próximo, uma situação dramática daquela, de ter perdido, digamos, um filho num tiroteio que a pessoa não tinha nada a ver, ou uma vítima de acidente de trânsito em que o motorista estava embriagado, e esse processo não anda, ela não vê, nem a polícia não descobre, não quer descobrir, não consegue descobrir. Como é que você conciliaria para ela esse desespero, essa revolta que ela tem por ver uma injustiça, às vezes anos, crônica já, e ao mesmo tempo com o conhecimento espírita? Quando falar para os outros é mais fácil, né? Quando você não está na situação do outro, na pele do outro.
né, mas se colocando no lugar da pessoa. Mas qual que é a orientação que eu diria assim, que a doutrina nos passa? É procurar, sim, buscar no campo, digamos assim, material, os meios legais para conseguir esclarecer o fato. Sem desespero, você não conseguir. No lado do espiritual, é que ela procure cada vez mais a casa espírita, que busque a leitura do evangelho, a reflexão profunda, auxiliar o próximo. Auxiliar o próximo, a própria fluidoterapia, que isso vai ajudar a centrá-la, a ter um raciocínio mais claro, para que ela então busque de uma forma mais, digamos assim, mais centrada, então, as orientações legais, que busque, que troque de advogado, que busque outra informação, porque não tem uma receita para nós passarmos isso, para falar isso. Ela precisa se ela está com toda aquela aflição, ela tem que se centrar primeiro. Ela tem que se acalmar, se equilibrar. A revolta, até blasfemando contra Deus, não vai resolver, só piora a situação. Só vai piorar a situação dela. Então, primeiramente, ela tem que se equilibrar. E aí, em último caso, se não conseguir realmente, porque o sistema, todo o aparato jurídico não conseguir resolver, ela tem o consolo de que em algum momento a justiça divina realmente não falha, ela vai prevalecer. A resignação. Jesus deu a resposta para isso. Ele disse assim: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Os sofrimentos que nos atingem, de alguma forma, obedecem à lei de justiça divina, porque não existem vítimas inocentes, Deus não permite. Mas aquele que causa o sofrimento e a dor vai, por sua vez, ter que aprender e resgatar os males que causou. Perfeitamente. Nós agradecemos a atenção de todos vocês, nosso tema livre de hoje, e tem os demais quadros aí na sequência, já depois dos nossos apoiadores culturais. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Caros amigos, hoje no quadro Presença Literária, nós vamos comentar a respeito deste livro de Sully Caldas Schubert, Mentes Interconectadas e a Lei da Atração. É um livro de fácil leitura, é um livro com 20 capítulos e ele está dividido em 2 partes. A primeira parte tem como título Além da Matéria. E apenas alguns dos tópicos dos capítulos, para que vocês saibam. Ciência e espiritualidade. Uma nova maneira de pensar. Estamos conectados com o universo. Lei de atração, uma das leis divinas. A verdade que não quer calar. Na parte 2, que tem como título Visão Espiritual das Conexões Mentais, a Sueli vai abordar memória cósmica, além dos campos mórficos, que ela traz aqui uma explicação muito boa a respeito dos campos morfogenéticos de Sheldrake, e amor, interconexão universal. Apenas alguns dos tópicos que são abordados neste livro. Quem nunca se questionou a respeito do que está fazendo aqui, o que veio fazer, qual que é a sua missão?
Então, esse livro aqui, Sueli, vai abordar essas questões, tais como: o que fazemos neste planeta? O que eu faço repercute de alguma forma no universo? E o que fazem os demais seres humanos me atinge? Há uma nova maneira de pensar a vida? O que é a telepatia e o que é a clarevidência, afinal? Como explicar a psicometria e a atividade psíquica nos sonhos? O que é a consciência? Posso ter uma conexão com a mente divina? E o amor? Qual a sua importância no universo? Então veja que são questões que em algum momento da nossa vida, se você é uma pessoa que busca, é um buscador aí das questões espirituais, em algum momento da sua vida você já se questionou a respeito disso. E Sueli Caldas Schubert, então, ela vai trazer as explicações para essas questões de uma forma simples, de uma forma que você vai ler, vai entender, e é um livro gostoso de ler, que você começa a ler, você não quer parar mais. E ainda ela vai trazer a relação dessas questões embasada nos seguintes cientistas, nos seguintes escritores. Ela traz aqui o pensamento de Fritjof Capra, Deepak Chopra, Hannah Wolff, Carl Gustav Jung, Francis Collins, Jim Radin, Rupert Sheldrake, que fala a respeito tem a teoria dos campos morfogenéticos, a teoria do campo, ligado também à física quântica, William James, Amit Goswami, que também é um ativista quântico, que tem todo um trabalho voltado, relacionado à física quântica e espiritualidade, né, entre outros. E aí ela traz ainda Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, Hermínio de Miranda, Jorge Andréa, e ainda com a explicação dos autores espirituais, como Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e outros. Então percebam que é um livro riquíssimo de informação, de conteúdo, e ao você ouvir esses nomes todos, esses cientistas, desse pessoal, você deve pensar, né? Poxa, mas deve ser complicado de entender esse livro. Muito pelo contrário. Como eu já comentei, é um livro de fácil leitura, que você começa a ler e não quer parar mais. Então, fica aí a nossa dica na presença literária de hoje. Você pode procurar este livro na casa espírita que você frequenta, numa livraria espírita e até mesmo pela internet você pode encomendar. Para aqueles que são palestrantes, que gostam, as pessoas que gostam de estudar mais essa parte científica da doutrina espírita, tem muita informação, muita referência nesse livro que vai te ajudar nas suas palestras. Se você gosta mais de estudar os romances, você também vai compreender certas tramas que acontecem nesses romances ao ler o que está escrito nesse livro aqui, as explicações, digamos assim, na área científica e também na área espiritual, que com certeza vai enriquecer um pouco mais a sua cultura espírita, né? Continuem conosco, segue o nosso quadro e até a próxima. Muita paz. O deputado gaúcho, deputado estadual Marlon Santos, que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, é um médium de cura e atende cerca de 6.000 pessoas a cada sábado. Segundo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, desde 1990, ele atua orientado pelo espírito do médico alemão Richard Sten, que teria morrido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele faz os atendimentos na cidade de Cachoeira do Sul, sem anestesia ou sutura, e atende desde casos de catarata até pacientes desenganados pela medicina, inclusive câncer. De origem católica, ele diz que a mediunidade aflorou nele na adolescência. E diz: tenho minha missão, que não é profissional, mas espiritual. Nunca fui o deputado eleito para ser médium, mas o médium eleito para ser deputado. A reportagem cita que o ex-prefeito da capital gaúcha, José Fortunati, ficou
perplexo ao presenciar uma dessas cirurgias de catarata, onde uma mulher foi operada com o uso de uma faca de cozinha, sem anestesia, sem uma gota de sangue, e depois saiu apenas com uma gaze no local. Já a deputada também estadual gaúcha, Juliana Brizola, testemunhou que esse médium fez um diagnóstico para a filha dela e que depois foi confirmado pelos médicos através de exames. Como acontece frequentemente com esse tipo de médiums, ele já foi processado por exercício ilegal da medicina e condenado a uma prisão por 370 dias. Mas a população da cidade se uniu e essa pena acabou sendo convertida para pagamento de 36 salários mínimos. Dois detalhes a serem ressaltados aqui. A matéria a respeito a que tivemos acesso menciona apenas que o referido médium é político, médium e político, é de origem católica, mas não diz que professa o espiritismo, o que é mais do que natural, porque nós sabemos que a mediunidade não é exclusividade das lides espíritas com base kardeciana. Por outro lado, por mais que os próprios espíritas torçam o nariz para esse tipo de prática mediúnica, o fato é que não só o fenômeno é real, como representa um papel importante para o exercício da caridade, especialmente em casos em que a medicina oficial já renunciou a essa tarefa por admitindo a sua incompetência. E também acaba contribuindo para despertar a atenção das pessoas para a realidade espiritual. Detalhe final: muita gente que combate a mediunidade de cura, especialmente quando elas são realizadas com incisões, não é mesmo? Na hora do sufoco, na hora que o calo aperta, encontra rapidinho o caminho para achar alguém que faça uma intervenção mais direta, uma intervenção espiritual mais direta em seu estado de saúde. Até a semana que vem, muita paz a todos. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail adpr@adpr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo
e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.